Não seja medroso, confie em Deus. Se você quer continuar recebendo nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. O medo é uma das emoções mais paralisantes que um ser humano pode experimentar. Ele nos coloca em uma posição de vulnerabilidade, muitas vezes nos afastando do nosso propósito e minando a nossa confiança. No entanto, a palavra de Deus nos chama repetidamente para não temermos, mas para confiarmos nele em todas as circunstâncias. Em Isaías 41:10, o Senhor nos exorta: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo é um chamado divino para enfrentarmos o medo com a fé. É uma promessa que nos lembra que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. No entanto, é natural que, como seres humanos, experimentemos o medo. A chave está em não permitir que ele nos domine, mas em usá-lo como uma oportunidade para exercitar a nossa fé. A fé, por outro lado, é o antídoto contra o medo. Ela nos encoraja a olhar além das circunstâncias visíveis e a focar no poder invisível de Deus. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras palavras, a fé nos permite enxergar além daquilo que está diante de nós, confiando que Deus tem um plano maior e que Ele está no controle de todas as coisas. Quando enfrentamos o medo, temos duas opções: deixar que ele nos paralise ou que ele nos empurre para mais perto de Deus. O medo pode ser um lembrete de que não estamos no controle, mas Deus está. Ele nos convida a entregar o nosso medo a Ele, a confiar que Ele nos guiará através das tempestades da vida. Em 2 Timóteo 1:7 lemos: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo não provém de Deus, mas sim o poder, o amor e a paz que vêm quando confiamos nele. Ao enfrentar o medo, precisamos lembrar que nossa fé não está fundamentada em nós mesmos, mas em Deus. É Ele quem nos sustenta, nos fortalece e nos conduz. A fé não é a ausência do medo, mas a decisão de confiar em Deus, mesmo quando o medo está presente. Precisamos cultivar uma confiança sólida em sua bondade e em suas promessas, sabendo que Ele está ao nosso lado em cada batalha. Portanto, ao enfrentarmos nossos medos, sejamos guiados pela fé. Reconheçamos que Deus está conosco e que Ele nunca nos deixará sozinhos. Sua presença é a nossa segurança e Sua palavra é o nosso refúgio. Se deixarmos que a fé guie nossos passos, veremos que o medo perde seu poder sobre nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. A história de Davi e Golias é um dos maiores exemplos bíblicos de como a confiança em Deus pode nos capacitar a enfrentar gigantes que parecem intransponíveis. Davi, um jovem pastor de ovelhas, era o menor e menos provável de todos os filhos de Jessé para enfrentar um guerreiro experiente como Golias. No entanto, o que o diferenciava era sua confiança inabalável em Deus. Quando lemos 1 Samuel 17, vemos que Davi não olhava para si mesmo ou para suas limitações físicas. Ele via além daquilo que era natural e enxergava a realidade espiritual da situação. Golias era um gigante, sim, mas Davi sabia que o poder de Deus era infinitamente maior. Quando todos os soldados de Israel estavam paralisados pelo medo, Davi se destacou porque sua confiança não estava em suas próprias habilidades, mas na força de Deus. Ele afirmou corajosamente: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Davi nos ensina que a confiança em Deus não é cega, mas baseada em experiências passadas de livramento. Ele havia visto Deus agir em sua vida antes, protegendo-o de animais selvagens, e sabia que o Senhor faria o mesmo agora. Da mesma forma, nós também podemos lembrar dos momentos em que Deus já nos socorreu em tempos de crise. Essas lembranças nos dão forças para confiar nele em novos desafios. A batalha entre Davi e Golias também é uma poderosa ilustração de que não é o tamanho do nosso desafio que importa, mas sim o tamanho da nossa fé.
O exército de Israel via apenas o imenso tamanho de Golias, enquanto Davi via o imenso poder de Deus. Ele declarou diante de todos: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Essa atitude de confiança total em Deus nos mostra que não precisamos temer os gigantes em nossas vidas. Pode ser que esses gigantes assumam muitas formas: problemas financeiros, dificuldades relacionais, doenças ou desafios no trabalho. Mas, assim como Davi, somos chamados a confiar em que Deus está conosco e que Ele lutará por nós. Ele é o Senhor dos Exércitos, aquele que jamais perdeu uma batalha. O mais interessante é que Davi não usou armaduras humanas ou armas convencionais. Ele rejeitou a armadura de Saul e, em vez disso, confiou em uma simples funda e 5 pedras lisas, instrumentos que ele já conhecia bem, pois eram os que ele usava como pastor. Isso nos lembra que Deus pode usar o que já temos em nossas mãos, por mais simples que pareça, para realizar grandes feitos. Não é a arma que importa, mas quem está no controle dela. Assim como Davi, podemos confiar que Deus usará nossas habilidades, por menores que pareçam, para alcançar vitórias que glorificarão seu nome. Precisamos aprender a agir em fé, confiando que Deus é maior que qualquer gigante que possamos enfrentar. E quando o medo tentar nos paralisar, podemos lembrar das palavras de Davi: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Em nossa caminhada, precisamos aprender a confiar em Deus como Davi confiou. Quando enfrentamos os gigantes da vida, não devemos nos deixar abater pelo tamanho da luta, mas devemos manter nossos olhos fixos no tamanho do nosso Deus. Ele é fiel para nos dar a vitória, desde que confiemos nele e não nos deixemos dominar pelo medo. Em momentos de escassez, incerteza ou necessidade, somos frequentemente tentados a duvidar da provisão de Deus. É natural que, ao enfrentar dificuldades financeiras, crises pessoais ou desafios inesperados, nos sintamos desamparados. No entanto, a Bíblia está repleta de promessas que nos asseguram que Deus é nosso provedor fiel. Jesus nos ensinou a orar: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. E essa simples oração é um lembrete poderoso de que o Senhor conhece cada uma de nossas necessidades e é capaz de supri-las. Um exemplo claro da provisão divina se encontra na história do povo de Israel durante sua peregrinação no deserto. Por 40 anos, eles vagaram por um território árido e infértil, sem fonte aparente de sustento. Mesmo assim, Deus proveu diariamente o maná, pão do céu, para alimentá-los. Êxodo 16:4-5. Isso nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não nos abandona. Ele cuida de cada detalhe e é fiel para suprir o que precisamos, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Confiar na provisão de Deus, no entanto, requer fé. Em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo escreve: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa é uma âncora para nossas almas quando as circunstâncias parecem incertas. Paulo sabia o que era passar por privações, mas também sabia que em todas as coisas, Deus era suficiente para suprir suas necessidades. Essa confiança se baseia não nas riquezas deste mundo, mas nas riquezas espirituais que encontramos em Cristo. Nos dias de hoje, talvez não enfrentemos um deserto literal como o povo de Israel, mas todos nós passamos por desertos figurativos, períodos em que parece que nossos recursos estão secando e nos perguntamos como vamos sobreviver. Pode ser uma crise financeira, um emprego perdido, uma doença inesperada ou até um relacionamento que se rompe. Esses desertos nos forçam a buscar refúgio e provisão em Deus, e é aí que descobrimos que Ele é suficiente. Em Mateus 6:25-26, Jesus nos dá uma imagem clara da provisão de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa passagem nos convida a descansar na certeza de que Deus cuida de nós, assim como cuida das aves do céu e das flores do campo. Ele conhece cada necessidade nossa, desde as mais básicas até as mais complexas, e tem prazer em suprir-nos. A confiança na provisão divina exige que entreguemos nossas preocupações a Ele, crendo que Ele é capaz de prover de maneiras que talvez nem possamos imaginar. Há também a história de Elias e a viúva de Sarepta, uma demonstração prática da provisão miraculosa de Deus. Em meio a uma grande seca e fome, Deus enviou Elias a uma viúva que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ainda assim, quando Elias pediu que ela fizesse um pão para ele primeiro, ela obedeceu e a provisão de Deus não faltou. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de Elias. 1 Reis 17:16. Isso nos ensina que a provisão de Deus às vezes está ligada à nossa obediência e fé. Mesmo quando parece que não há recursos suficientes, Deus pode multiplicar o pouco que temos. Ele nos desafia a confiar nele de maneira prática, agindo em fé, mesmo quando a lógica nos diz que não vai dar certo. Confiar na provisão de Deus nos dá paz. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, Salmo 23:1, nossas ansiedades diminuem e somos capazes de descansar em sua fidelidade. Ele conhece nossos corações, nossos medos e nossas necessidades, e é fiel para suprir todas elas no tempo certo. A oração é um dos pilares mais importantes da vida cristã, pois ela nos conecta diretamente com Deus, nosso Pai. Em momentos de medo e incerteza, a oração não só nos traz paz, mas também fortalece a nossa confiança nele. É por meio da oração que colocamos nossos fardos diante do Senhor, e somos lembrados de que Ele está no controle de todas as coisas. A oração nos lembra que não estamos sozinhos e que temos um Pai Celestial que se importa profundamente com cada detalhe de nossas vidas. Jesus nos ensinou sobre a importância da oração em vários momentos de sua vida e ministério. Em Mateus 6,6 ele disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente." Esta instrução destaca o poder da oração íntima, da oração que vem do coração, longe dos olhos dos homens, mas que é ouvida pelo Deus que vê tudo. Quando oramos assim, somos restaurados e encorajados em nossa fé, pois nos colocamos em comunhão direta com aquele que pode todas as coisas. A oração também é um exercício de confiança. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e declarando que acreditamos no seu poder e no seu amor por nós. Filipenses 4:6-7 nos orienta: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Quando depositamos nossas ansiedades aos pés de Deus em oração, somos preenchidos com uma paz que vai além da compreensão humana. Essa paz vem da certeza de que Deus nos ouve e responde conforme sua vontade perfeita. Além disso, a oração nos lembra das promessas de Deus. Muitas vezes, ao orarmos, somos levados a meditar na palavra de Deus, nas suas promessas e no seu caráter. Lembramo-nos de passagens como Jeremias 29:12-13, onde Deus diz: "Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Este é um convite amoroso para buscarmos a Deus com sinceridade, sabendo que Ele é fiel para nos ouvir e responder. A oração nos dá a força para enfrentar o desconhecido com coragem. Quando estamos imersos em oração, somos revestidos de uma confiança que não vem de nós mesmos, mas de Deus. O próprio Jesus, em sua humanidade, nos deu o exemplo disso no jardim do Getsêmani, onde, em um momento de grande angústia,
ele orou ao Pai: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A oração de Jesus não apenas expressa sua confiança no plano de Deus, mas também sua submissão e rendição total à vontade do Pai. É nesse tipo de oração que encontramos a verdadeira paz, não em nossas próprias soluções, mas na rendição à soberania de Deus. Em 1 João 5,14, somos encorajados com a seguinte promessa: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Saber que nossas orações são ouvidas por Deus e que ele responderá de acordo com sua perfeita vontade, nos dá uma confiança inabalável. Mesmo quando a resposta parece demorar ou não é o que esperávamos, podemos descansar na certeza de que Deus é bom e sabe o que é melhor para nós. Portanto, a oração é não apenas uma forma de apresentar nossas necessidades a Deus, mas é também o meio pelo qual nos fortalecemos e renovamos nossa confiança nele. Através da oração, nos tornamos mais conscientes da presença constante de Deus em nossas vidas e somos capacitados a enfrentar os desafios com coragem e fé. À medida que confiamos em Deus por meio da oração, descobrimos que Ele é fiel para nos guiar, nos sustentar e nos conceder sua paz, mesmo nas circunstâncias mais assustadoras. A incerteza em relação ao futuro pode ser uma das maiores fontes de medo e ansiedade na vida de qualquer pessoa. Como seres humanos, gostamos de ter controle sobre nossas circunstâncias, de saber o que está por vir e de planejar cada detalhe. No entanto, a realidade da vida é que muitas vezes o futuro nos parece nebuloso e imprevisível. É nesses momentos que somos chamados a confiar em Deus de maneira mais profunda, crendo que Ele conhece o futuro, mesmo quando nós não o conhecemos. A Bíblia nos oferece inúmeras promessas que nos encorajam a confiar no Senhor diante do desconhecido. Um dos versículos mais conhecidos é Jeremias 29:11, onde Deus diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa nos lembra que Deus não apenas conhece o futuro, mas também tem um bom plano para nossas vidas. Mesmo que às vezes o caminho pareça escuro e incerto, podemos ter certeza de que o Senhor está orquestrando cada detalhe para o nosso bem. Davi, no Salmo 37:5, nos exorta a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará. Essa entrega é um ato de fé, onde colocamos todas as nossas esperanças, medos e incertezas nas mãos de Deus, confiando que Ele cuidará de cada aspecto da nossa vida. Embora isso possa ser desafiador, especialmente quando as circunstâncias parecem confusas ou desanimadoras, é também a única maneira de encontrar verdadeira paz e segurança. Jesus também abordou a ansiedade sobre o futuro em seu Sermão no Monte, em Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esta é uma das instruções mais libertadoras de Jesus, pois nos lembra que não precisamos carregar o peso de um futuro incerto. Em vez disso, somos chamados a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proverá e guiará nossos passos à medida que avançamos. A ansiedade sobre o futuro só nos afasta da paz que Cristo nos oferece, pois nos faz focar em cenários que muitas vezes nem sequer se concretizarão. Abraão é outro exemplo bíblico de alguém que confiou em Deus em meio à incerteza. Em Hebreus 11:8 lemos: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Abraão deixou tudo para trás, com a única certeza de que Deus o estava guiando. Ele não tinha um mapa ou um plano detalhado, mas ele confiou completamente na promessa de Deus. Assim, ele se tornou o pai da fé, um exemplo para todos nós de como devemos confiar em Deus, mesmo quando o caminho à nossa frente está oculto. Quando o futuro parece incerto, é fácil cair na armadilha de tentar resolver as coisas por conta própria ou de se agarrar a qualquer sinal de controle. No entanto, a verdadeira confiança em Deus requer que abramos mão do nosso desejo de controle
e que permitamos que Ele guie nossos passos. O salmista, em Salmo 119, 105, declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a nossa bússola, iluminando o caminho à medida que avançamos. Mesmo que não possamos ver o quadro completo, Deus nos dá luz suficiente para darmos o próximo passo em fé. A confiança em Deus em tempos de incerteza também nos lembra de sua soberania. Nada escapa ao controle de Deus, e Ele é capaz de transformar qualquer situação para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Quando entendemos isso, somos libertos da ansiedade sobre o futuro e podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando em todas as coisas, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A chave para viver em paz em meio à incerteza é manter nossos olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. O apóstolo Pedro experimentou isso literalmente quando caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo, ele fez o impossível. Mas quando ele começou a olhar para o vento e as ondas, ele começou a afundar. Mateus 14, 29 e 30. O mesmo acontece conosco. Quando focamos nas dificuldades e incertezas, começamos a afundar em medo e dúvida. Mas quando mantemos nosso olhar fixo em Jesus, somos capazes de andar sobre as águas da incerteza com confiança e coragem. Portanto, quando o futuro parecer incerto, lembre-se de que Deus já está lá. Ele conhece o fim desde o princípio, e Ele é fiel para nos guiar passo a passo. Nossa tarefa não é prever o futuro, mas confiar naquele que já o escreveu. Quando vivemos com essa confiança, encontramos paz e força para enfrentar o desconhecido, sabendo que Deus está sempre conosco, nos guiando com seu amor infalível. O medo é uma reação natural quando enfrentamos desafios desconhecidos ou perigos iminentes. No entanto, uma das promessas mais maravilhosas da fé cristã é que Deus pode transformar o nosso medo em coragem. Essa transformação não acontece porque somos fortes por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo nos capacita a agir com confiança, mesmo diante das circunstâncias mais assustadoras. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que, apesar do medo, confiaram em Deus e foram capacitados a realizar grandes feitos. Um desses exemplos é Josué. Após a morte de Moisés, Josué foi chamado para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Este foi, sem dúvida, um momento de grande responsabilidade e pressão. No entanto, Deus falou diretamente a Josué, dizendo: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa ordem de Deus para esforçar-se e ter bom ânimo não era baseada nas habilidades de Josué, mas na promessa da presença contínua de Deus. A verdadeira coragem vem do conhecimento de que Deus está conosco. Quando temos essa certeza, o medo perde sua força, pois entendemos que não estamos sozinhos na batalha. Deus está ao nosso lado, fortalecendo-nos e dando-nos a coragem necessária para avançar. Outro exemplo poderoso é o do apóstolo Pedro, que após ter negado Jesus 3 vezes por medo, foi restaurado por Cristo e depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, tornou-se um dos mais corajosos pregadores do Evangelho. Pedro passou de um homem dominado pelo medo a um líder destemido da igreja primitiva. Em Atos 4:13, vemos os líderes religiosos admirados pela coragem de Pedro e João, reconhecendo que eles eram homens simples e sem instrução, mas que tinham estado com Jesus. Isso nos mostra que a coragem verdadeira não depende de nossa formação ou habilidade natural, mas de nossa intimidade com Cristo e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O medo também pode ser transformado em coragem quando nos lembramos das promessas de Deus. Em Isaías 41:13, Deus diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: Não temas, eu te ajudo. Este versículo nos lembra que não somos chamados a enfrentar nossos medos sozinhos. Deus está conosco, segurando nossa mão, nos guiando e nos ajudando em cada passo. A presença dele em nossas vidas é o fundamento de nossa coragem.
A transformação do medo em coragem também envolve uma mudança de perspectiva. Muitas vezes, o que alimenta o medo é nossa visão limitada das circunstâncias. Quando olhamos apenas para o problema à nossa frente, ele pode parecer insuperável. No entanto, quando ampliamos nossa visão para incluir o poder e a fidelidade de Deus, nosso medo começa a se dissipar. O salmista expressa essa mudança de perspectiva em Salmo 56, 3, 4. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? A chave para essa transformação é confiar em Deus mais do que confiamos em nossos próprios sentimentos ou nas circunstâncias ao nosso redor. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir em fé, mesmo quando sentimos medo. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo escreve sobre como ele encontrou força na fraqueza, dizendo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte." Aqui, vemos que nossa coragem não vem de nossa própria força, mas da força de Deus operando em nós. É importante lembrar que a coragem bíblica não significa ausência de cautela ou sabedoria. Ser corajoso em Cristo é, na verdade, agir com a confiança de que Deus já providenciou o que é necessário para cada situação. Nós não avançamos de maneira imprudente, mas sim com a confiança de que Deus está nos direcionando e nos capacitando para cada desafio que encontramos. Por fim, a transformação do medo em coragem é um processo contínuo. Não acontece de uma só vez, mas à medida que buscamos a Deus em oração, meditação em Sua palavra e dependência do Espírito Santo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais experimentamos Sua paz e Sua força em nós. O apóstolo João escreveu: "No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo." 1 João 4,18. Quando somos preenchidos com o amor de Deus, Ele expulsa o medo e enche nossos corações de confiança e coragem. Portanto, deixe que Deus transforme seu medo em coragem hoje. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que Ele é maior do que qualquer desafio. Ele é sua força, seu escudo e seu refúgio. Com Ele ao seu lado, você pode enfrentar qualquer coisa com coragem e fé, sabendo que a vitória já está garantida. Faça agora uma oração comigo, para que o Senhor nos dê um espírito de coragem. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, venho diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes o medo tenta tomar conta do meu coração. Em meio às incertezas, sinto-me tentado a confiar nas minhas próprias forças. Mas hoje escolho entregar todos os meus medos a Ti. Reconheço que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e que em Ti posso encontrar paz e segurança. Obrigado, Senhor, por Tua promessa de estar sempre comigo. Mesmo nos momentos em que o caminho à frente parece incerto e difícil, sei que o Senhor não me chamou para viver em temor, mas para caminhar com coragem e fé, sabendo que a Tua mão poderosa me sustenta. Assim como fortaleceste a fé de Davi diante de Golias, peço que fortaleças a minha fé diante dos gigantes que tenho que enfrentar. Ajuda-me a lembrar que, maior que qualquer adversidade, é o Senhor que está comigo em cada passo. Neste momento, entrego a Ti todas as minhas ansiedades sobre o futuro. Não quero mais ser dominado pelo medo do que está por vir, mas, em vez disso, quero confiar na Tua soberania. Eu creio, Pai, que o Senhor conhece cada detalhe da minha vida e que Tua vontade para mim é boa, perfeita e agradável. Ensina-me a viver um dia de cada vez, descansando na certeza de que o Senhor proverá tudo o que preciso no tempo certo. Quando o medo tentar me paralisar, lembra-me da Tua palavra em 2 Timóteo 1,7, que diz que o Senhor não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Que essa verdade permaneça viva em meu coração, transformando todo sentimento de medo em coragem e toda incerteza em confiança no Teu plano perfeito. Senhor, também Te agradeço pelo presente da oração, essa conexão íntima e direta que me permite lançar sobre Ti todas as minhas ansiedades, sabendo que o Senhor cuida de mim.
Ajuda-me a permanecer constante em oração, buscando em Ti a força e o encorajamento de que preciso para enfrentar as lutas diárias. Que eu nunca me esqueça de que, ao Te buscar de todo o coração, encontro paz que excede todo o entendimento e a confiança de que o Senhor já está trabalhando em cada situação. Que o Teu perfeito amor lance fora todo o medo que ainda possa existir em mim. Quero viver plenamente na liberdade que Cristo me concedeu, sem ser escravizado pelo medo do desconhecido ou pelas pressões deste mundo. Confio que, assim como o Senhor fez com tantos homens e mulheres de fé antes de mim, o Senhor também transformará meus medos em coragem e me guiará pelos caminhos de vitória que já preparaste. Pai, peço que esta coragem que vem de Ti se torne uma marca da minha vida. Que, mesmo em tempos de adversidade, eu possa ser um testemunho vivo de que Tu és fiel e que em Ti não há o que temer. Que minha confiança em Ti inspire outros a entregar seus medos e preocupações ao Senhor, encontrando a mesma paz e segurança que eu encontro ao Teu lado. Obrigado, Senhor, por ser o Deus que ouve minhas orações e que responde com graça, amor e poder. Hoje, rendo-me completamente a Ti, confiando que o Senhor me conduzirá por caminhos de paz e me capacitará a viver com coragem em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.